Olá a todos e a todas, iniciando aqui mais uma entrevista com compliance officers de renome no Brasil, pela essa linha de entrevistas que nós temos aqui na SG Compliance. A nossa convidada de hoje é Roberta Porto. A Roberta tem um longo histórico na área de serviços em compliance, auditoria, acompanhamento de canais de denúncia. Ela atualmente é compliance officer da Fundação Renova. Ela é bacharel em Direito, tem também um mestrado em Direito Privado e depois caminhou para um doutorado numa área mais próxima da atuação prática, que é a administração. Estamos aqui também com a Pauline, nossa consultora aqui na SG. Queria muito, Roberto, em nome de todos, agradecer a tua presença, aqui a tua disponibilidade de tempo para esse nosso bate-papo. Rodolfo e Pauline, eu que agradeço pelo convite. É sempre um privilégio poder falar sobre a temática de integridade. Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Roberto, a gente pode começar então falando um pouquinho assim, né? A Fundação Renova, ela foi criada a partir, né, de uma tragédia, então ela tem uma estrutura de governança muito específica, né, Roberto? Assim, tem um sistema de compliance também bastante rígido. O que você chamaria assim, de principais históricos de investimento da Renova em compliance? De que modo o compliance está na essência, né, no núcleo estratégico da Renova? Rodolfo, como você bem colocou, né, assim, aqui na Renova a gente sempre fala que nós não podemos cometer outras tragédias, né? Imagina, se envolver num escândalo de corrupção seria uma tragédia. A preocupação que a gente tem com a segurança do trabalho nas nossas obras de infraestrutura, que não são poucas, é outro exemplo disso. Então, a gente, de fato, né, por ter essa origem, né, a gente tem um zelo muito grande. A nossa exposição reputacional é enorme, né, uma cobrança muito grande. E a opção, né, desse modelo de governança para participar, né, fazer uma gestão mais participativa, muito diferente do modelo corporativo tradicional, né, que as decisões são tomadas intramuros e depois isso é negociado com as partes interessadas, né, principalmente comunidades e pessoas que têm um contato aí com a instituição. Aqui as coisas são diferentes e isso dita, né, tem uma série de externalidades positivas e negativas, né. A gente tem uma estrutura de compliance grande, na Renova não falta recurso para a gente prevenir fraude, corrupção, desvio de conduta. Todas as vezes que eu converso com o conselho, né, eles sempre perguntam, falta recurso, precisa de mais alguma coisa? Isso é uma bênção, a gente sabe, né, essa questão de custo, como sempre toca para nós, mas esse é um valor muito presente em todas as iniciativas da Renova. Mas o desafio é como trazer o compliance, que me parece, né, na minha visão, está muito amadurecido no ambiente corporativo tradicional, né, na indústria, no serviço, nas empresas, para o terceiro setor. O terceiro setor não tem a mesma experiência, a mesma vivência de conformidade que a gente tem nos negócios em geral. E isso foi um desafio. Porque eu acredito, né, compliance não é uma área que as empresas, que os negócios, né, que as instituições têm, né? Integridade é algo que motiva a conduta das pessoas, né? E esse fator, pessoas, é o preponderante. E no início as pessoas estranhavam, nossa, esse amontoado de controle está desconfiando da gente, muita gente egresso do setor público não estava acostumado com controle, com algumas iniciativas nossas de compliance, com programa de compliance e tudo que vem junto disso. Esse desafio, né, de não enxergar o compliance como um caráter punitivo ou algo que está ajudando a trazer um ambiente mais seguro para as pessoas interagirem com o poder público, interagir com a quantidade de recurso que é muito grande. Todo mundo aqui, a maioria dos meus colegas, né, gerencia contratos milionários, os valores envolvidos são muito altos. E numa instituição jovem, né, então, se o ambiente de controles internos está o tempo inteiro amadurecendo. Essa mistura trouxe complexidade
para o nosso trabalho de compliance. É um compliance que tenta ser, né, que está sempre buscando ser não rígido, firme, né, como propósito de ser ético, de não abrir mão do que é valor para a gente, mas que dialoga muito com as pessoas, que é construtivo. Eu raramente consigo pegar um controle de prateleira e colocar aqui no meu dia a dia, eu tenho que construir isso, porque as nossas iniciativas também não são, né, elas não são estandarizadas, né, tudo é muito customizado. E a gente também tenta levar a integridade, conformidade para cada um dos processos, cada acordo que a Renova celebra, de uma forma singular, para ser endógeno, para não ser algo, eu estou fazendo compliance só para mostrar, né, ou para dizer que tem. E isso é desafiador, e a gente investe muito, então, nas relações, no como. Esse é um investimento que a gente faz muito grande de tempo e de movimentação da alta liderança nesse sentido. E é um desafio para nós, né, diuturno. Roberta, nesse sentido que você está falando das mudanças que existem na atividade de compliance officer, à frente desse cargo que é tão importante dentro de uma empresa, eu gostaria de saber, assim, pessoalmente, a pressão que você sente em relação a trabalhar numa empresa, numa organização, num momento comum, digamos, de atividades normais, e estar à frente de uma que surgiu a partir de uma tragédia e que, como você disse, ela não pode errar novamente, né? Eu imagino, e gostaria de ouvir você sobre isso, sobre essa responsabilidade a mais, e também gostaria de saber sobre os controles implementados, se você destacaria alguns que você notou que são essenciais e que são diferentes daqueles que eram implementados antes. Pauline, é uma responsabilidade grande, porque o risco é grande, né? Quando você está tratando da reparação de um desastre, tem uma expectativa, né, que você atenda muito o anseio da outra parte, que às vezes é o Estado, às vezes é a pessoa atingida, e às vezes, né, muitas vezes, nós de compliance tratando do como vai ser essa interação. Então, assim, você começa a colocar, né, circunstâncias, condicionantes para que essa interação se dê. E os valores, né, como eu disse, são muito altos e essa interação público-privada é constante. Tem uma coisa que eu falo até quando a gente está fazendo treinamento, bate-papo aqui, que às vezes as pessoas de compliance têm uma visão assim, tem interação público-privado, tem problema. E se a gente olhar, né, as próprias pesquisas de canais confidenciais corporativos, né, a maior incidência não é de corrupção. A maior incidência é de delito interno. Então, assim, o problema não é o agente público, né, a frequência, é a severidade. Então, a gente parte sempre de uma relação de que a gente respeita o agente público, né, o ator do Estado, nosso interlocutor ali do Estado, e não parte do pressuposto que ali, né, não tem um comportamento íntegro. Mas a ocorrência de um desvio sequer nessa linha, a severidade é muito alta. Então, nessa interlocução de muito respeito, eu já abordo uma diferença do setor, né, da indústria, das empresas de forma geral. A nossa realidade é interagir com o poder público. Numa empresa, isso é exceção. Então, você reveste de tanto, né, de rito, de controle, de registro. Aqui, todos os dias, uma boa parte dos colaboradores da Renova tem interação com a agente público. Então, esse, por exemplo, é um controle que a gente teve que mudar. Capacitar as pessoas para entender o que é interação de dia a dia, né? Que é pegar cada casa que a gente constrói no reassentamento precisa de uma licença para construção, depois precisa de um habite-se. Isso se dá no dia a dia ali com a prefeitura local. Nós temos várias iniciativas que são em parceria com o poder público relacionadas à saúde, educação, turismo. Ou seja, a gente trabalha junto com o poder público, tá? Então, uma das coisas que a gente precisou adaptar muito foi
como ter controle numa interação que potencialmente, né, pode trazer um risco de severidade muito alta para a gente, mas que é da nossa natureza, né? São os nossos colegas. Às vezes eu faço comitê aqui e as pessoas trazem proposições que são feitas de mudar uma regra, de fazer uma coisa de um jeito mais flexível, junto com uma prefeitura, repassando recurso para a administração do agente público. E às vezes a gente fala do risco, traz os elementos da DD, e os meus colegas dizem, mas eu trabalho com eles são muito corretos. E são, eu acredito que sim. Então, esse é uma frente, né, um risco de compliance, interação com o agente público, com o qual a gente lida todo dia e tem que olhar para cada transação. E o que a gente optou, né, o caminho que a gente optou, em vez do rito, de todo aquele registro, faz ata de reunião. Imagina se todo mundo da Renova tivesse que fazer uma ata de reunião todas as vezes que interage com o poder público. Vou estimar que 20% das horas trabalhadas da Renova seria para fazer esse registro. A gente inverteu um pouco a lógica, a gente capacitou as pessoas para entender quando essa interação pode ou não representar risco. E aí, nesses momentos que, em potencial, né, a gente está lidando com risco considerável, aí a gente reveste, né, de mais formalidade, mais rito. Então, esse foi um desafio muito grande para nós. Uma outra questão, né, a gente faz muita parceria. E nas empresas, né, para citar só mais um exemplo, eu poderia passar a manhã inteira falando com vocês de coisas que a gente tem que fazer diferente, porque a transação é diferente. Mas na maioria das empresas, elas contratam um processo concorrencial, né? Vai lá no mercado, tem uma lista de fornecedores e faz uma concorrência. A Renova também faz isso muito, mas ela conta muito com parcerias. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, e a gente faz muito isso, pesquisa sobre a qualidade da água, pesquisa sobre reflorestamento. Você não faz uma concorrência. Você vai lá e busca referência de pessoas que estão acostumadas a fazer aquela pesquisa. E são pesquisas milionárias. Como prevenir favorecimento, fraude, conflito de interesse na escolha do bolsista. Então, tem uma série de coisas aqui que, quando a gente fala, né, de due diligence, de parceiros, o nosso processo tem um olhar diferente, porque os riscos são diferentes. Para citar dois, Pauline. Roberta, ótimo. Eu queria, assim, porque é muito claro, né, para quem vê de fora, que o risco na relação com a agente público é muito alto para a Renova, né? E também não é desprezível, eu acho que eu queria um pouco explorar isso um pouco mais, essa última fala sua, que é o risco com o fornecedor, né, o fornecedor privado. A gente sabe que as grandes novas ondas assim, de olhar, de preocupação, de cautela do compliance, é muito com o ecossistema de fornecedor, com a cadeia de suprimento, né, para que se crie uma cadeia de suprimento que tenha integridade envolvida. O que a Renova faz, assim, qual que é a prática, como é que ela cuida da cadeia de fornecedor? A gente sabe que há muita dificuldade hoje de ter um sistema, um processo para não só fazer due diligence, porque a due diligence, obviamente, não se resume apenas numa ferramenta robótica, né, que você vai lá, mas ela gera um desafio de inteligência e mais, né, ela gera um desafio de impulsionar, de promover junto a essa cadeia de fornecedores também integridade, e a gente sabe que isso não é um desafio muito fácil, até porque isso entra dentro de um processo de responsabilidade social por parte do próprio grande cliente, né, como é a Renova. Como é que está isso na Renova? Como é que você vê? Quais são os desafios que vocês enfrentam? Como é que você vê isso no mercado hoje? A gente tem essa preocupação em contratação local, né? Tem regras, inclusive, né, tem percentual estipulado de que você tem que contratar fornecedores, mão de obra, serviços que os seus fornecedores contratam. Então, tem projetos, né, de apoio a pequenos fornecedores locais. A gente tem uma iniciativa aqui de desenvolvimento de programa de integridade em pequenos fornecedores. Isso, assim, está muito no nosso DNA, né? Então, essa é uma resposta fácil. Às vezes, na indústria é difícil você conseguir recurso para fazer isso, mas aqui na nossa realidade,
é uma coisa que é endógena, né? É uma preocupação que está aqui dentro e a gente se compromete com ela. Imagine se eu tiver, por exemplo, né, condições análogas a escravo ou desrespeitosas dentro de um alojamento ou aqui nos nossos reassentamentos, em ações de reflorestamento. Tem que lembrar, né? Renova não é um site, né? Ela está espalhada em estados, em regiões urbanas, rurais, né? Então, essa preocupação a gente tem uma área de direitos humanos que, em parceria com a nossa área de segurança, saúde e vigilância, mas acompanha o desenrolar desse contrato, tá? Isso para relações de trabalho dignas. Né? Citando um outro exemplo, a gente consome muito agregado. Agregado, né? Areia, brita, pedra. Então, a preocupação de onde isso está sendo extraído. É legal essa extração? Tem licença? Como está sendo feito o transporte? Toda essa preocupação, não só do formal, né, que eu acho que é importante, você fazer uma due diligence, ter informações, mas fazer uma gestão desse contrato que mantenha aquelas informações que você obteve lá na due diligence e que te fizeram engajar aquele parceiro. E aí, olhando para fora, né, uma crítica que eu costumo fazer eu vejo muitas instituições que fazem esse controle só na contratação. E isso não pode acontecer, principalmente se você está falando de uma transação ou de um parceiro que tem nível de risco significativo. Você tem que acompanhar aquilo. E você tem que acompanhar o seu contrato, sabe? Uma outra questão que eu acho que é super importante, às vezes você faz a due diligence, tem os achados, mas não dialoga com aquele fornecedor. É importante você abrir um espaço, porque falhas, Rodolfo e Paulinho, todas as pessoas jurídicas, privadas ou não, né, ou pública, né, pessoa física, todo mundo comete. Agora, como que essas instituições estão enfrentando os problemas eventualmente, né? Nós temos uma empresa que trabalha conosco que já passou pela Lava Jato, mas hoje tem programa de compliance estruturado, monitoramento, auditoria. Então, quando você recebe um achado de uma DD, como que você está dialogando com esse parceiro para realmente conhecê-lo? E não só um monte de informações que você obtém por mídia ou por processos, ações judiciais. Essa é uma outra questão que eu acho muito importante. E, por fim, a gente fala de compliance como se todas as organizações brasileiras tivessem o mesmo padrão. E isso não é verdade. Então, às vezes, exigir que um pequeno fornecedor local tenha um programa de compliance estruturado, isso é injusto. E a gente fala muito em igualdade, né? Eu falo muito em equidade. Vamos tratar, né, os iguais igualmente e os diferentes, né, em condições que eles possam concorrer uns com os outros. Então, esse olhar para o tamanho e quanto que a gente vai dar a mão para que aquele pequeno tenha controles internos, às vezes ele não precisa de um full programa de compliance. Ele precisa ter uma regularidade tributária, uma regularidade trabalhista, relações de trabalho dignas, e daí por diante. Por isso que eu acho que esse olhar para o outro, às vezes a gente nas grandes instituições tem uma empáfia, né, uma arrogância, nós estamos aqui, a gente dita, a gente contrata, mas essa colaboração, inclusive nas relações com terceiros, eu acho que traz um ambiente de conformidade melhor para os negócios no Brasil. Eu gostaria de saber a equipe, qual que é o sentimento da equipe? Ela é conectada com esse sentimento de renovação, de reparação, que tem muito a ver também com esperança, porque o que vocês estão lidando é através de um problema, né? Foi um problema e vocês veem hoje como uma luz para, apesar dos desafios, como você citou, ela aparece como uma página a ser virada, né, na história e melhorar todo o ecossistema, tanto ambiental como social da região. Você acha que trabalhar com uma equipe hoje formada a partir dessa diretriz, né, de renovação é diferente, contamina o pessoal, dá mais esperança, mais fôlego, vontade de fazer diferença? Só complementar a pergunta da Pauline, porque é o seguinte,
A Renove é um mundo muito complexo. Inclusive, isso já foi objeto de discussão, de crítica, isso já levou a inputs internos para modificar o modelo de governança, né? Assim, complementando, seria interessante também, de algum modo, você explicar como é que funciona esse sistema de compliance dentro dessa mega estrutura de governança, né? Como é que é o compliance? Ele reporta a quem? Ele está onde? Como é que isso funciona? Obrigada pelas perguntas, né, por ter a oportunidade de falar sobre isso. O compromisso com a reparação é um fator de atratividade e retenção para as pessoas, não só no meu time, mas para os meus colegas de trabalho, né? É muito recompensador você ver as coisas mudando. E quando eu falo assim, eu tenho uma visão parcial, óbvio, né? Eu sou parte da instituição, mas também privilegiada. E tem vários exemplos, né, um deles que eu gosto muito é reflorestamento, preservação de nascente, de qualidade de água, projetos que nunca saíram do papel em lugar nenhum do Brasil e a gente vê avançando quanti e qualitativamente. Isso é motivo de orgulho para mim, sabe? Eu mudei muito o meu modelo mental com relação à interação com a sociedade, né? Hoje eu vejo assim, quanto que às vezes a gente é arrogante, né? A gente define um projeto e vai lá levar. A gente não constrói o projeto. A gente, com as nossas análises, as nossas consultorias, quer definir o que é bom para o outro. E ouve pouco o outro, né? Essa dialética, às vezes, é empobrecida. Então, Pauline, sem sombra de dúvida, isso interfere e muito, né, a nossa vontade de estar aqui. Às vezes, no canal Confidencial, estou fazendo uma entrevista com uma pessoa que foi desligada e a pessoa sai, né, quando não é voluntário, ela sai triste porque ela queria ver a entrega. Então, ela tem um compromisso que é maior do que o salário e o trabalho, né? É ver aquilo acontecer. E, como eu disse, a gente tem uma visão privilegiada, porque a gente vê acontecendo. Tem críticas de fora, de timing, de jeito, mas a gente vê a entrega, né? E a gente se envolve com isso. Rodolfo, aí, né, assim, esse é um lado muito sol da nossa função, de quem está aqui envolvido, né, na reparação. Mas tem esse lado que é difícil, né? É uma governança complexa, muito complexa, né? A estrutura de compliance e auditoria aqui da Fundação Renova se reporta diretamente ao Conselho. Mas, ou não mas, né, essa palavra não é boa, também tem uma interação, uma parceria muito grande da diretoria. E o diretor-presidente se envolve muito nas questões de compliance. É um promotor disso, porque uma das preocupações que eu tenho, né, ao me reportar para o conselho é apenas um reporte, mas quem está ali executando, né, são as pessoas, os gerentes, os executivos, e eles fazer esse engajamento, essa engrenagem funcionar, e na minha visão funciona bem, é um desafio. Agora, indo além, né, não para por aí, né? A gente, por exemplo, semestralmente reporta para o Ministério Público, para o CIF, que é o Comitê Interfederativo, que toma muitas decisões técnicas, tem uma série de câmaras técnicas, de acordo com as temáticas, que alimentam o sistema CIF. Tem muita discussão judicial. Então, vejo, às vezes tem acordos que são celebrados na esfera judicial que têm riscos de compliance, então você tem que dialogar com isso também. Não raras vezes a gente tem essa discussão, mas o órgão público não está sujeito à lei anticorrupção, se está, se não está, vai colocar a cláusula de compliance. É uma governança muito singular e eu não posso dizer também complexa. E esse é um desafio que a gente vive aqui no dia a dia, né? Às vezes é questionado por ter compliance demais, essa preocupação, eu não posso ter desvio, aí eu, né, do lado de fora, olha assim, mas está rígido, está com muito controle, né? Isso acaba desafiando a gente sempre. Joia, obrigado, Roberta. Assim, para a gente fechar, me diga que 2023, quais são as grandes linhas estratégicas do compliance aí na Renova? Olha, a gente está com um desafio grande de trazer mais integridade extramuros, né?
esse projeto, né, de desenvolvimento de programas de integridade em fornecedores locais começou no ano passado e a gente quer fortalecer isso. Ter mais transparência dos nossos números para fora da Renova, né? Por que a gente reporta para o Conselho, mas e esse reporte para a sociedade? O que está melhorando, o que está faltando? Então, é um desafio também para a gente. Autonomia para os municípios, para os agentes públicos, isso é um desafio para nós aqui internamente, né? Como fazer isso e garantir que o recurso seja aplicado para a finalidade que ele foi planejado. Que às vezes, né, a gente pensa muito na indústria, o risco de corrupção, o risco de fraude. A gente tem uma preocupação muito grande que vai além do jurídico, né, do legal, né? Eu não quero quitação. Eu quero que o recurso chegue no propósito dele, e isso é reparação. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem para ir para o ano de 2023. Ótimo. Roberta, Pauline quer finalizar com algo também? Foi muito engrandecedora a sua entrevista, ter ouvido você e conhecer mais sobre a Fundação Renova. Eu não sei se você falou de trabalhos voluntários, você gostaria de falar um pouco sobre isso, convidar as pessoas, a quem está vendo, como que nós, de forma, podemos contribuir para isso também, enquanto sociedade? Eu acho que nós, profissionais de integridade, né, a gente, falando a respeito do tema, é uma forma de influenciar comportamento, participando, né, tem várias iniciativas, manifestos, que promovem a questão da integridade, eu acho que é uma coisa importante. Mas, fundamentalmente, né, eu acabo me inspirando muito daquela máxima kantiana, né, de fazer o certo porque é certo. E, às vezes, Paulina, eu me questiono assim, o nosso papel de compliance, que às vezes a gente tem um papel educativo, e eu fico pensando assim, isso não deveria vir do indivíduo, isso é um valor corporativo, mas esse não é um valor da casa das pessoas que a gente desenvolveu. E eu acho que esse compromisso que todo dia a gente é desafiado a pensar em fazer o que é certo, porque é certo, e não porque eu tenho um monitoramento contínuo ali na empresa, né? Porque tem alguém me vigiando, e todo dia, isso é muito difícil, a gente fala disso como se, né, usa essa frase aí como se fosse uma coisa simples, mas não é. Todo dia a gente tá sendo desafiado em agir com integridade. E esse ponto, sabe, Pauline, eu acredito que ele está muito no indivíduo, sabe? Se todas as pessoas, né, declarassem seus tributos de forma correta, tivessem uma preocupação, respeito às pessoas, porque compliance não é só fraude, corrupção, é conduta. Quanto que a gente está respeitando uns aos outros, se preocupando quando eu estou consumindo, se aquilo ali é lícito, é respeitoso para a comunidade, para o meio ambiente. Então, isso para mim está muito na esfera do indivíduo. E eu acho que toda vez que nós temos a oportunidade de falar e causar reflexões a respeito disso, isso ajuda as pessoas a pensarem. Ótimo, Roberta. Obrigado mais uma vez aqui, em nome de todos aqui da SG. A gente agradece, né? É sempre muito bom te ouvir, um privilégio te ouvir. Você fala muito bem, super claro, os argumentos muito precisos, assim. A gente aprende sempre contigo. Então, é um prazer enorme estar aqui contigo. Mais uma vez agradeço. Boa sorte, bom trabalho. E a gente segue aqui também em contato, como sempre. Muitíssimo obrigada a vocês, foi um prazer. Contem sempre comigo. Obrigada, Roberta.